Bem, pessoal, hoje eu gostaria de contar para vocês um pouco da história dos trólebus de Ribeirão Preto. Quem foi da época vai achar interessante algumas informações e nós gostaríamos de finalizar posteriormente com algumas opiniões a respeito do assunto. Para iniciar, nós gostaríamos de informar que em 1978 foi criado pelo Ministério dos Transportes um grupo para o desenvolvimento de um projeto piloto de um sistema trólebus em cidades de porte médio. Após a criação deste grupo em 1978, ocorreu que em 1979, Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, foi escolhida a ter um sistema trólebus e criou em 1980 a Transerp, uma empresa de economia mista para gerenciar o sistema na cidade. Após a definição das zonas que seriam servidas pelo sistema de trólebus, no ano de 1981, deu-se início à construção das instalações fixas e foi feita também a licitação para a compra de 22 viaturas, ou seja, 22 trólebus, que foram fornecidas pela empresa Mafersa, carroceria Caio com equipamento elétrico Vilares. A inauguração solene do sistema de trólebus na cidade ocorreu no dia 30 de abril de 1982 e a linha 207 Jardim Presidente Dutra foi a primeira da cidade, que ligava a sede da Transerp ao centro da cidade. Na ocasião estavam presentes as altas individualidades da cidade, o senhor prefeito da época, Duarte Nogueira, a TV Ribeirão e toda a imprensa local. E foi no dia 24 de julho, pessoal, que começou a funcionar comercialmente o sistema de trólebus na cidade de Ribeirão Preto. Esse sistema foi o 12º do tipo a ser criado no país, em todo o Brasil, e o 32º da América Latina. Foi uma honra para Ribeirão receber o apoio, receber o projeto, que inclusive hoje faz muita falta. Bem, com o passar do tempo, foram entrando ao serviço novas linhas e os novos corredores. No dia 7 de agosto de 1983, foi criado o Jardim Independência. No dia 15 de abril de 1984, foi para Vila Virgínia. No dia 1º de dezembro de 1988, foi o Hospital das Clínicas. E no dia 15 de junho de 1992, o Iguatemi, que foi o último a receber toda a estrutura para o sistema trólebus. Com toda essa expansão da rede do sistema, o aumento da procura, foi necessário o aumento do número de viaturas, ou seja, de ônibus. E este foi feito em 1992 com a compra de 16 ônibus movidos a diesel, que passaram a alternar com os trólebus nas mesmas linhas já existentes. Já no ano de 1996, diante um progressivo aumento das tarifas de energia elétrica no país e a oferta cada vez maior e a preço inferior de combustíveis derivados do petróleo, como a gasolina, o diesel e o álcool, a Transerp tentou pela primeira vez suprimir os trólebus, mesmo reconhecendo as intrínsecas vantagens que o sistema trazia para a população e para a cidade, inclusive na preservação do meio ambiente. Na ocasião foram adquiridos mais 6 ônibus a diesel. No entanto, uma nova administração suspendeu tal atitude e tentou relançar o trólebus na cidade. Porém, não conseguiu ultrapassar o grande número de oposição existente e acabou vencida, mas não convencida, é lógico, e acabou se abdicando da tentativa de relançar o sistema. Com isso, o sistema de trólebus na cidade encerrou durante a primeira hora do dia 3 de julho de 1999. E o projeto que deu início para a desativação do sistema trólebus na nossa cidade
Ele foi enviado para a Câmara Municipal no primeiro semestre daquele mesmo ano pelo então prefeito Luiz Roberto Jábali, do PSDB. Na época, a promessa dele seria de colocar ônibus mais modernos na frota, com ar-condicionado, entre outras promessas e melhorias. Apenas 5 vereadores da Câmara Municipal foram contra o projeto do atual prefeito. Como era uma minoria, realmente a maioria ganhou, então foi escolhida a desativação do sistema. Esse mesmo projeto também tinha proposta de desativar os terminais Carlos Gomes, no centro da cidade, e Antônio Achê, na rodoviária. No lugar do terminal Carlos Achê, foi construído o Centro Popular de Compras. O custo da obra foi de R$ 1.200.000 para a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. No lugar do terminal Carlos Gomes foi construída uma praça no valor de R$ 394.000. Esse plano do atual prefeito era para que, na ideia dele, isso faria o trânsito melhorar, e segundo a Transerp, os trólebus estavam ultrapassados. As linhas da extinta Transerp foram todas transferidas para as permissionárias da época, Andorinha, Transcorp e Rápido do Oeste, sem nenhum tipo de concorrência ou licitação. E os 22 ônibus elétricos desativados foram vendidos e comprados por Recife, que na época expandiu o projeto Trólebus. É interessante saber que esses carros eram avaliados no valor de R$ 700.000 e foram vendidos como sucata. Com certeza muitos de vocês se lembram que a linha do Dutra, por exemplo, havia trólebus de 5 em 5 minutos no horário de pico e apenas 9 minutos no horário normal. Após as 21 horas, eram 8 carros diários com volta de 56 minutos e com 4 extras nos horários de picos. E hoje, como é o atual sistema? Eu preferia os trólebus. O que vemos hoje, infelizmente, é uma vergonha para o município de ver o consórcio atual do transporte público questionando o contrato que assinaram de pleno acordo. Se eles não estão satisfeitos, que paguem a multa contratual e se desliguem do consórcio, abrindo concorrência a outras empresas capacitadas e interessadas em cumprir com o estabelecido no contrato. Ora, o contrato foi lido, foi assinado e foi concordado. Não se muda as regras do jogo quase aos 45 do segundo tempo. Enfim, a cidade hoje está pagando um preço muito caro por decisões tomadas por pessoas incompetentes em cargos que jamais deveriam ocupar.